Olá, eu sou Jelis Rainer e hoje eu quero dividir com vocês como foi a minha experiência sendo testemunha de Jeová e como foi a experiência saindo das testemunhas de Jeová. Eu estou fazendo esse vídeo especial para o canal do meu amigo Osmanito, porque eu gosto demais do trabalho que ele está desenvolvendo, específico com relação às testemunhas de Jeová. Ele também foi, né? Uma testemunha de Jeová, então ele colhe testemunhos das pessoas que saíram e aí eu quero participar disso também, que eu acho o trabalho dele muito importante. Então vamos lá. Eu nasci dentro das testemunhas de Jeová, minha mãe era, meus avós eram, então eu sou a terceira geração nascendo lá. E aí a minha vidinha era aquilo ali. Só quando você é criança, você não pensa sobre as coisas, você está envolvida naquilo ali, você foi levado para aquilo ali. E à medida que eu fui crescendo, ficando adolescente, eu comecei a não gostar daquele ambiente. Eu não gostei, eu comecei a trabalhar, trabalhar o dia, estudar à noite. Então eu achava uma coisa muito chata, desgastante, ter que acordar no domingo de manhã, ir de casa em casa, e eu achava aquele serviço ineficaz e ineficiente. Porque você rodava a quadra naquele sol de rachar na muleira, se conseguia falar com uma pessoa era muito, para no final da manhã registrar 2 horas no seu cartão para ter as 10 horas no final do mês, para você não ficar inativo. Então eu achava aquilo, falei, gente, isso não é eficaz. E eu ficava com aquilo na cabeça, mas não questionava, ficava comigo aquilo. E aí, sempre muito curiosa, sempre muito estudiosa, lia aquelas revistas todas e lia também a Bíblia por minha conta, porque se depender deles, a gente só lê as revistas, são 4, cada uma 30 páginas, né? A Sentinela e a Despertai. Então, a cada 15 dias, 60 páginas para você ler. E mais, os livros que saem nas assembleias, nos congressos, né? E eles te obrigam a ler aquilo lá de uma forma sutil, né? Então eu me sentia obrigada a ler aquilo e eu lia. Só que eu comecei a questionar muito. E eu comecei a questionar para os anciões. Falei, olha, mas por que tem que ser assim? Minha mãe muito autoritária, é assim, ponto. Sabe? E aquilo eu não aceitava. E aí quando eu fiz 17 anos, eu comecei a namorar um filho de um ancião. Só que esse filho desse ancião, ele era 1 ano mais novo do que eu. Então, se eu tinha 17, ele tinha 16. E aí namoramos 1 ano e pouco, né? E a mãe dele não gostava de mim, porque eu era pobre. Ela queria que ele namorasse alguém rico. E nessa busca de me tirar da vida dele, ela induziu com que ele ficasse com uma outra menina, testemunha de Jeová, rica. E ele me traiu com essa menina. E terminou comigo exatamente no dia dos namorados. Que eu tinha acabado de fazer 18 anos. Eu faço aniversário dia 9 de junho. Quando foi 12 de junho, no dia dos namorados, ele terminou comigo. E no outro dia ele estava com ela de mãozinha dada e a mãe dele batendo parabéns. Então, para mim, essa situação foi o estopim para eu falar, chega, não quero mais isso. E então eu saí. E fiquei dos meus 18 aos 25 no mundão. Eu pirei, fiquei doidona. Então eu virei meio ateia, não acreditava mais em nada, não queria saber de Deus, não queria saber de nada, porque eu vivia até os meus 18 anos naquele mundinho fechado, não podia comemorar aniversário, aí quando tinha aniversário dos amiguinhos na escola eu não podia ir, então era uma coisa assim, que, gente, porque na Bíblia só fala uma coisinha só sobre aniversário, e eu ficava com aquilo na cabeça, sabe? E então eu saí e fiquei dos 18 aos 25 no mundão. E aí, como eu saí do bairro que eu morava, e eu fui morar num outro bairro e perdi o vínculo com aquelas pessoas, aquele círculo ali que eu tinha, que estava limitado ao bairro que eu morava, então eu não senti muito essa coisa da discriminação, porque eu perdi o contato. Na época que eu saí, eu também saí do bairro, fui morar num outro bairro e depois fui morar sozinha. Então eu perdi esse vínculo. Então eu não senti tanto essa hostilidade que eu vejo muitos testemunhos das pessoas falando. Em casa, como eu saí, não falei, tô saindo, simplesmente parei de ir no salão, fui aos poucos parando, né? E aí comecei a frequentar as noites, ir para as boates, coisa que eu não fazia, não podia nem, era de casa para o trabalho, para o salão do rei, né? Era ir para a rua para vender as revistinhas, era essa a minha vida.
Então eu comecei a conhecer o mundo. Comecei a ir pra boate, comecei a curtir, pra barzinho, coisa que eu nem imaginava que existia. Não, que existia, eu sabia que eu não podia ir. Então, a minha mãe, sempre muito autoritária, ela sempre falava, você tem que voltar para Jeová, porque o paraíso, o Armagedon, essas conversas aí, né? E tá, e quando eu comecei a morar sozinha, ela se separou do meu pai, então ela foi embora para outro estado. Então eu também não senti muito isso, porque estava inserida numa outra complexidade, uma outra situação complexa. Hoje, eu passei muitos anos sem falar com ela, porque por causa desse autoritarismo dela, o meu pai alcoólatra, pedófilo, enfim, e tudo dentro dessas mãos de Jeová, né? A minha avó que morreu fumava escondido, então assim, uma hipocrisia muito grande. Então, fiquei muitos anos sem falar com a minha mãe nesse período que eu saí dessas mãos de Jeová. Então, essa hostilidade eu também não senti, porque tipo assim, deixa pra lá, entende? Mas eu sei quanto que as pessoas sentem esse sofrimento, dessa hostilidade de parentes, de pessoas que achavam que eram amigos e não são. Eu realmente não senti por essas razões que eu narrei pra vocês. E aí, quando eu cheguei aos meus 25 anos, eu senti necessidade de procurar a presença de Deus novamente. E achava que a presença de Deus estava inserida em algum templo, né? E aí eu visitei tudo quanto a igreja possível. E eu dizia assim, menos as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová não boto o pé nunca mais lá. Ia para os congressos, ia fazer esses negócios de assembleia, congresso, participava disso tudo. Tava todo domingo lá, toda quinta-feira, acho que era quinta o culto. Né? Culto não, é reunião, né, que eles falam. É a mesma coisa. Então, eu cansei disso tudo. Sumi. E eu falava, Testemunhas de Jeová, não boto o pé nunca mais lá. E aí eu comecei a visitar outras igrejas e me identifiquei na Batista. E fiquei lá de 2003 até 2018. Fiquei lá esse tempo todo aí. Até que eu descobri que tanto uma quanto outra são direcionadas pela maçonaria. E quando eu descobri isso, me deu uma revolta enorme, porque eu me senti enganada 2 vezes. A primeira, nem tanto porque eu nasci lá. Então, foi difícil ter nascido lá dentro e abrir a mente. Tanto é que quando eu saí e passei por esse período de ateísmo, né, dos 18 aos 25, e que eu não queria saber de nada, de Deus, de nada, depois dos 25 aos 30, eu tive um conflito muito grande dentro de mim. Por quê? O que eu aprendi lá do 0 aos 18 anos, por mais que eu não concordasse, estava aqui, impregnado na minha cabeça. E agora, quando veio uma outra ideologia, como por exemplo, Jesus não morreu no madeiro, Jesus morreu na cruz, de braço aberto. Então, coisas desse tipo. E aí eu comecei a falar, gente, o paraíso não é na terra, é no céu. Então, esses tipos de questionamentos deu um nó na minha cabeça. Porque por mais que eu não queria mais participar daquilo, e não estava mais participando, estava entrando dentro de um outro contexto religioso, confrontando aquilo ali, aquilo estava impregnado na minha cabeça. Eu levei 5 anos para conseguir desimpregnar aquilo da minha cabeça, fora os outros 5 que eu passei dentro do que eu entendia que era ateísmo. Então, quer dizer, olha como que eles fazem uma lavagem cerebral tão grande na cabeça das pessoas. É muito difícil a pessoa se libertar disso. E aí, quando eu entendi que o meio batista, assim como o meio das Testemunhas de Jeová, todo está inserido dentro do contexto maior, que é o sistema religioso, e que esse sistema religioso ele é controlado pela maçonaria para o dividir, para conquistar, eu fiquei revoltada, porque eu falei, gente, eu fui enganada 2 vezes. Então hoje eu me considero uma cristã, eu tenho um canal, né, pequenininho, 500 e poucos inscritos, tem 1 ano que eu estou trabalhando com ele, mas o que acontece? Eu me considero uma cristã, amo Deus, amo Jesus, o Espírito Santo, amo as Escrituras, mas abomino o sistema religioso. O sistema religioso, vocês não vão me ver nunca, jamais inserido dentro dele. Por quê? Para mim é abominável, porque eu entendo quem é que está controlando ele, entendo a questão de programação neurolinguística, entendo a doutrinação, entendo a questão do uso de textos sem contextos, entendo a religiosidade, entendo a questão do legalismo,
tudo é para escravizar as pessoas. Então hoje eu me sinto liberta desse sistema religioso, eu me sinto livre, uma coisa que eu não sentia, eu me sentia presa, oprimida, com tanta religiosidade, com tanta legalismo. Eu não tenho isso e eu me sinto livre, porque amo Deus, Jesus, o Espírito Santo, as Escrituras e tento seguir os ensinamentos de Cristo, sem estar preso à religiosidade, entende? Bom, então era esse o testemunho que eu queria passar para vocês. Espero contribuir de alguma forma para a edificação da vida de vocês. E obrigado, Osmanito, por divulgar esse meu vídeo. Obrigada mesmo. Então, até mais. Tchau, tchau.